Recapitulamos mais uma vez, aleluias, glória a Jesus, o tema desta mensagem, né? O qual, capítulo 126 e verso de número 5, amém? Diz o seguinte: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia. Oramos. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus da glória, quero te dar graça mais uma vez, Senhor, meu Pai. Quero te agradecer por este momento especial, Senhor. Quero te agradecer por esta honra, por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor está me dando de poder lançar a tua semente, Pai, de lançar a tua palavra para o nosso coração, Pai. Eu te pedi, ó Deus, meu Pai, que o Senhor me dê inspiração, Pai, a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha soprar sobre mim, Pai, para no momento não abrir e fechar minha boca, venham sair palavras inspiradas por ti, ó. Amém, amém, aleluia, Jesus. Amados irmãos, trago saudação do meu pastor Francisco, ali de Madalena, juntamente com os irmãos ali em Madalena, amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa mensagem, ela tem, como eu posso dizer, tem duas bases importantes, ou seja, ela é dividida, essa mensagem ela é dividida em duas partes. A primeira parte desta mensagem, ela é dividida sobre o livramento a Sião e o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o efeito desse livramento. E esta primeira parte vai pegar a partir do versículo 1 até o versículo 4. A segunda parte deste salmo, ele vai pegar os versículos 5 e 6. E nós podemos chamar de semeadura e colheita. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, este salmo de número 126, ele é conhecido como o centro dos salmos, conhecido como de degraus, né? Ou gradual, conforme a tradução que os irmãos estiver lendo a palavra do Senhor. Por que salmos de degraus? Estes salmos eles eram louvados no momento em que o povo de Israel eles subiam para Jerusalém. Então eles subiam louvando estes salmos. Louvado seja o nome do Senhor. Também era louvado, amados irmãos, no templo, na hora da adoração. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então são 15 salmos que pega, ou seja, começa a partir do capítulo 120 e vai até o capítulo 134. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos. Quando nós falamos sobre a primeira parte, louvado seja o nome do Senhor, que é, louvado seja o nome do Senhor, livramento e os efeitos, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos meditar, irmãos, que Israel, por várias vezes, eles foram escravos. Eles passavam por várias vezes servir a outras nações. Por várias vezes você vai encontrar algo parecido, né? Você vai ver ali no livro de Juízes que várias vezes Israel, isso acontecia sobre a nação de Israel. Eles passavam a servir outras nações, servir aos filisteus, né? Podemos ver até mesmo ali no Egito que eles serviram também ali como escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver no livro dos Reis também, e vamos ver vários textos em que muitas vezes
eles eram até mesmo levados como escravos. Então nós sabemos, irmãos, que Israel, ele passou por momentos que não eram fáceis, por momentos difíceis na vida dele, ao ver suas famílias sendo cativas, seus filhos sendo escravos, ou até mesmo sendo mortos, por causa que eles eram de outra nação. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, neste salmo, nós vamos ver algo diferente. Nós vamos ver na primeira parte, que eles falam: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estava como os que sonham. O sofrimento deles era tão cruel que eles estavam passando, e as promessas eram várias. As promessas, pelo esse versículo nós vamos ver que eram várias as promessas que eles recebiam de liberdade, e eles chegam a dizer que era como se fosse sonho. A partir do momento que o Senhor livrou eles, libertou eles daquela servidão, para eles era como se eles estivessem sonhando. Eles estavam vendo algo acontecendo e eles pensavam: será que eu estou sonhando? Irmãos, olhe para seu irmão nesse momento e diga: você não está sonhando. Você não está sonhando. Aleluia, louvado seja o Senhor. A sua libertação, a sua liberdade não é sonho, é realidade. Glória a Jesus. Para os judeus, para eles era como se fosse um sonho, mas eles começaram a perceber os frutos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ou seja, os resultados dessa liberdade começou a vir sobre eles. E o que acontece, irmãos? A primeira coisa que veio sobre eles começaram a sentir alegria. Aleluia. Eles começaram a sorrir, a estar alegre, porque eles sabiam que estavam sendo libertos de uma coisa que para eles não era fácil se libertar, mas o Senhor o libertou eles. Glória a Deus. Versículo 2 diz claramente: então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Aleluia. Diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Podemos se lembrar aqui até mesmo de Israel quando estava no Egito. Quando Israel estava no Egito, irmãos, que o Senhor tirou com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, todas as nações viu os prodígios que o Senhor havia feito, e todas as nações temiam o Deus de Israel pelos seus feitos. O mesmo acontecimento está neste salmo, louvado seja o Senhor. Quando as pessoas viram a libertação de Israel, a forma que o Senhor livrou Israel deste cativeiro, desta escravidão que estava sobre eles, irmãos. Quando eles viram esses acontecimentos, eles começaram a ver que não era normal. Eles começaram a ver que ali não tinha nada normal, mas eles sabiam que ali tinha uma mão poderosa. E eles reconheceram e ao mesmo tempo eles disseram: grandes coisas o Senhor fez com eles. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos ainda nessa situação dos inimigos. Quando eu falo inimigos, eu costumo dizer inimigos do Senhor, porque quem peleja por nós é o Senhor, e quem luta para nos destruir, eles se tornam inimigos do Senhor. Então muitas vezes os inimigos têm se levantado e têm visto que nós temos passado por algo difícil, e às vezes dizem assim: ó, não tem mais como ele ou ela se levantar, desta vez não tem saída. Mas, irmãos, uma coisa eu quero dizer para você: neste salmo, Israel estava nessa condição, sem saída. Mas quando o Senhor colocou as suas mãos para defender Israel, eles
com a própria boca, eles viram com seus olhos e com a própria boca eles confessaram o que o Senhor havia feito por eles. No momento das adversidades, no momento de muitas provações que você tem passado, amados irmãos, não se preocupe, porque os seus inimigos, eles vão ver o que o Senhor tem feito por você, e eles vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito. Aleluia. São 2 anos que este ministério está completando. E o que eu tenho a dizer é que os inimigos já têm visto que grandes coisas o Senhor já tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A maioria dos ministérios, irmãos, quando começam, às vezes passam 5 anos para poder ter algum resultado. Mas o Senhor tem feito grandes coisas por cada um dos irmãos. Que com 2 anos, a gente já podemos ver e perceber o resultado dos benefícios do Senhor na vida desses irmãos, do ministério em geral. Aleluia. Mas, irmãos, é tão forte o que o Senhor faz na vida do seu povo, que nesse texto nós não só apenas vamos ver as nações vendo Israel se levantar e ser próspero, como até mesmo o próprio Israel percebe o que o Senhor tem feito por eles, que no versículo de número 3, eles mesmos reconhecem e diz: grandes coisas o Senhor por nós, ou seja, o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Louvado seja o nome. Ou seja, Israel reconhece o que o Senhor havia feito por eles. Mas há um detalhe com Israel: para Israel poder reconhecer, é preciso as nações ver primeiro. E uma coisa importante, irmãos, é nós reconhecermos o que o Senhor tem feito por nós, antes que as nações vejam, antes até mesmo que os nossos vizinhos vejam. Às vezes, irmãos, o Senhor está nos abençoando e nós não estamos enxergando o que o Senhor está fazendo. Às vezes o Senhor está pelejando por nós e nós estamos perguntando: por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Às vezes o Senhor está nos abençoando, está ao nosso lado, e nós só estamos vendo ao contrário. Israel estava nessa situação, porque para eles, primeiramente, irmãos, ver o que o Senhor tinha feito por eles, foi preciso as nações ímpias abrir os olhos deles e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por vocês. Aleluia. Nós precisamos ver os feitos do Senhor em nossas vidas, as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, no versículo 4, nós vamos ver algo interessante. Vamos ver que eles começam a ver que a sua libertação, a sua saída dessa servidão, dessa escravidão, é como se fossem águas que corressem sobre os rios do sul, ou seja, os rios do Negueb. E nós sabemos, irmãos, quando o rio está em cheias, nós sabemos que aquelas águas, elas descem com muitas velocidades. E nós sabemos que a força da água, homem nenhum para. Nada pode parar, nada pode deter a velocidade, a força de um rio. E os israelitas começaram a compreender que a sua libertação, o seu livramento era semelhante à força das águas, quando elas descem de rio abaixo. E eles começam a dizer: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou seja, do Negueb. Grande foi a força, grande foi o poderio, grande foi a autoridade, o qual o Senhor usou para libertar Israel deste cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, esta é a primeira parte da mensagem que podemos analisar. Livramento e os efeitos. Aleluia, louvado seja o Senhor. A segunda parte, irmãos, que nós podemos analisar desta mensagem é semeadura e colheita. Diga comigo, semeadura e colheita. Irmãos, para nós podermos plantar, para poder uma semente ser plantada, necessita primeiramente do plantador. Não tem como você plantar uma semente se você não for, se nós não se disponibilizar em ir plantar. Então, são alguns pontos importantes que é preciso para a semente prosperar. A primeira, precisa do plantador, ou seja, do semeador. A segunda, precisa da semente. Louvado seja o Senhor. Não tem como você plantar sem usar semente. Sempre que você vai plantar, você precisa ter em suas mãos a semente. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa importante é a colheita. A obra do Senhor, irmãos, ela funciona dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Os versículos 5 e 6 expressam a grande verdade da semeadura e da colheita e dos sentidos, né? Sentido literário e alegórico. Ou seja, este salmo, a primeira parte que nós estamos vendo é que ele se aplica a um sentido literário, algo que aconteceu, mas também muitas vezes nós podemos usar no sentido alegórico. Louvado seja o Senhor. No livro de Gálatas, nós vamos ver esse sentido a partir do capítulo de número 6 e o versículo de número 7, que diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixará escarnecer, porque todo o que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia a sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então, no sentido em que nós podemos interpretar, louvado seja o Senhor, o que nós fazemos nesta vida, na carne, louvado seja o Senhor, nós vamos colher. Não importa a minha posição, não importa a minha posição nesta terra. Deus, Ele é justo e Ele é um juiz justo. Independente do que eu faço de errado, eu vou estar colhendo. Mas a partir do momento, dependendo do que eu faço, louvado seja o Senhor, no Espírito, semeando para a vida eterna, isso também eu vou colher. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então nós podemos ver a parte A, louvado seja o Senhor, desse versículo. Os versículos, ou seja, 5 e 6 também se aplicam à semeadura do Evangelho e à colheita de almas para Cristo. Esses dois versículos podemos usar neste sentido, na semeadura, na plantação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Parte B desta mensagem, ou seja,